Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express, um Resenha Express leve, tranquilo, após as vitórias do Fluminense no fim de semana contra o Vasco no Clássico. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e pedindo a vocês para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, fala para o YouTube que é bom esse conteúdo, que você gosta e dá uma força para gente, beleza? Lembrando também que aí no campo comentário, se você arrastar o campo comentário para o lado no seu celular, você tem o ícone hypar. Você pode dar um hype nesse vídeo. Um hype é gratuito, você pode pagar também se quiser. Tem um hype mais caro lá que você paga e o hype de graça. Fazendo isso, você leva esse conteúdo para mais pessoas poderem ver. Então dá essa força para a gente aí que é importante. Estão quase batendo 25 mil inscritos. Chegando aos 25 mil inscritos, vamos ter sorteios de camisas do Fluminense aqui no canal. Galera, hoje o Resenha Express com muita informação do canal, né? Informações nossas aqui. Vamos dar uma passadinha aqui, óbvio, também nas notícias, mas essas notícias que a gente vai dar aqui, a maioria são notícias aqui exclusivas do canal. Notícias que a gente apurou no fim de semana. Ontem a gente não trouxe o Resenha Express, a gente botou vídeos aqui, né? Teve vídeo de react, enfim, um monte de coisa legal após jogo, mas a gente tem hoje informações para vocês, tá? E nessas informações eu gostaria de iniciar aqui falando sobre Renato Gaúcho. Por que falando sobre Renato Gaúcho? Galera, vocês viram coletiva pós-jogo, né? O Fluminense venceu e tudo mais. Eu fiz uma pergunta para o Renato Gaúcho, que complementou bastante a pergunta feita pela Silene da Flu News logo no início, que ela pergunta por que o Ganso não tinha entrado, né? Não jogou, entrou o Lima e o Renato explicou que foi um pedido do Ganso. No fim da coletiva, eu pergunto ao Renato sobre o motivo dele ter escalado 3 volantes. Na verdade, não, desculpa, eu falo para ele que, né, cito os 3 volantes que vem dando certo. Já é a terceira boa atuação do Fluminense na temporada, boa para excelente, né? Jogando com 3 volantes. Ficou claro que o Fluminense ele teve mais pegada no meio de campo, ele liberou os laterais para poder atacar mais. Os 3 volantes liberam áreas para ficar menos sobrecarregado em campo. Libera também o Hércules jogando como 5, que vem se firmando como nosso camisa 5. E o Renato disse que gosta muito desse modelo de jogo, né? E ele cita, para além de eu ter citado a Juventude, ele cita a partida contra o Atlético Mineiro, que a gente jogou bem, embora tenhamos dado aquela paçocada no final, e cita também o jogo contra o Corinthians, né? Ele vai muito bem citando esses jogos que eu nem citei, mas que também foram atuações boas do Fluminense jogando com 3 volantes. E ele diz que é um modelo que ele gosta muito, que é um modelo que ele já teve um relativo sucesso com esse modelo em outros clubes que ele trabalhou, mas deixa claro que depende muito do adversário, a leitura que ele vai fazer jogo a jogo, mas em todos esses jogos o Ganso não foi titular. E o que eu descobri, né, após essa coletiva, participação nessa entrevista, que o Renato está agindo com muita cautela, né, nos bastidores. E que cautela é essa? O que acontece? O Renato já entendeu que o Fluminense, para ter um meio de campo com mais pujança, com mais potência, com mais intensidade, principalmente nos grandes jogos, nos jogos em que você tem menos espaço em campo para jogar e muito mais compactação, ele já entendeu que não dá para jogar com o Ganso no meio de campo. Não dá. E que ele vai precisar do tripé de volante. Só que ele está administrando isso, né, para poder não perder o grupo. O Ganso é uma grande liderança no Fluminense. Ele é um capitão, um dos capitães que o Fluminense tem. É um jogador que, embora tenha essas questões, né, de ter dificuldade com campo muito reduzido, é um jogador importante, um jogador que pode ser muito importante para o Fluminense em determinadas partidas. Por exemplo, no jogo contra o Once Caldas, né, se fosse o treinador, eu iria com o Ganso. Porque o Once Caldas vai jogar com linha baixa, vai dar a bola para o Fluminense, não vai dar espaço. Então, você jogar com 3 volantes, por mais que são 3 volantes que saiam para o jogo, que sabem sair para o jogo e até amenizam um pouco a falta do meia, né? E você poder liberar os laterais, o Ganso é um jogador que vai ter espaço para jogar nesse jogo.
Então ele encontra passes que podem furar a linha defensiva, ele vai conseguir encontrar passes que possam furar a linha defensiva e pode ser muito importante para o Fluminense nessa partida. Mas, por exemplo, a estreia contra o Borussia Dortmund, não tem nem que pensar em escalar o Ganso, porque não vai ter espaço no campo para você jogar. Então, eu acho que, partindo desse pressuposto, o Renato sabe já disso e entendeu que se ele souber dosar a utilização do Ganso sem necessariamente preterir o atleta, que isso pode gerar uma perda do comando do grupo, uma perda da gestão do campo, vai ser importante. Então ele colocou o Ganso de titular contra a Aparecidense, sabendo que ele no jogo do Clássico ia ter um pouco mais de dificuldade, então ficou mais fácil de administrar, tirar ele do jogo contra o Vasco. Então, essa é a cautela principal que o Renato está tendo, segundo informações que eu obtive de bastidores, nessa parte da gestão do grupo. Tá, galera? Então eu queria trazer essa informação aqui para vocês. Galera, Facundo Bernal, ontem a gente colocou aqui no canal um vídeo do Facundo Bernal, ele deu entrevista para uma rádio uruguaia, e ele revelou ontem, né, que vai jogar o Mundial de Clubes, que está aliviado, inclusive, por conta disso. Tá? O Netflix até trouxe aqui também esse vídeo dele falando, né, sobre isso, sobre essa questão dele estar liberado, dele conseguir ficar liberado. Aí vou botar aqui a frase dele para vocês poderem ver. Para quem não viu esse vídeo, tá aí no canal, tá, galera? Quem quiser ver o vídeo integralmente, é muito legal o vídeo, porque ele fala da experiência dele vivendo num clube como o Fluminense, do tamanho do Fluminense, né? Como que foi quando ele soube que estava sendo contratado. Enfim, é muito maneiro a fala dele. Tá aí no canal o vídeo. Tá lá, Bernal da entrevista para a Rádio Uruguaia. Tá aí, dá uma olhada aqui no canal. Aí ele fala aqui, ó. Justo agora tive essa lesão. Estava com a cabeça a mil, pensando que se chegava ou não no Mundial. Mas, por sorte, fizemos uma boa recuperação, muito boa. Os médicos me disseram que eu chego bem. Então foi um alívio. A verdade é que eu não pude acreditar, disse o volante. Ele estava muito preocupado com a possibilidade de não disputar o Mundial, galera. Entendeu? Então ele fala isso para a rádio, ele disse que estava muito preocupado com isso, mas que ficou muito aliviado quando soube que jogaria o Mundial de Clubes. Então você vê aí a importância do Mundial de Clubes para o jogador, né, para esses jogadores. Então, para quem tinha dúvida aí sobre como os jogadores do Fluminense estão levando o Mundial de Clubes, eles estão levando muito a sério, eles estão acreditando muito no Mundial de Clubes, na possibilidade de fazer uma boa campanha. Então, tá aí para vocês, tá? E ainda falando em Mundial de Clubes, cara, uma notícia trazida aqui pelo GE, notícia importante para vocês, que a gente vai colocar na tela também, fala sobre Agostinho Canóbio, tá aí, ó. Após cirurgia, Canóbio volta a correr no CT e dá novo passo em recuperação no Fluminense. Vai mostrando aqui, ó, que o Canóbio voltou a correr. Aí ele tá aí, mostra a imagem dele lá no hospital. Tem uma imagem dele correndo, mas não tá aqui no GE. E o jogador voltou a correr no campo. Já tá sendo, da semana que vem já vai estar liberado, inclusive, para voltar a jogar. Agostinho Canóbio vai voltar para o Fluminense e vai jogar o Mundial, como a gente tinha falado aí mais semana passada. Tá bom, galera? Então, boa notícia aí também sobre Agostinho Canóbio. Dando sequência às séries de informações sobre o Fluminense, a gente vai falar aqui sobre Samuel Xavier / Hércules. Após o jogo do Fluminense, antes do jogo do Fluminense, a gente soube que Samuel Xavier não jogaria. E não jogaria porque sentiu a coxa e acabou não sendo relacionado. E aí ficou aquela pergunta, pô, será que o Xavier tá fora aí dos próximos jogos? É uma contusão grave, não é? Galera, não foi nada grave, tá? Ele sentiu realmente, mas não foi constatada lesão grave ou lesão que possa inviabilizar o Xavier de participar dos próximos jogos, tá? O jogador vai estar à disposição contra o Once Caldas, mas aí vai depender do Renato se vai relacionar ou não o jogador, se ele pode ser poupado também dessa partida ou não, né? Essa dor que ele sentiu foi mais uma fisgadinha que não foi constatada nenhum tipo de lesão, segundo informações que eu obtive do clube, né? Informações de dentro do clube, informações que eu apurei. Então o Xavier tá tranquilo, tá? Pode ser que ele de repente seja poupado, mais um jogo contra o Once Caldas, enfim, mas não é nada certo, mas não é contusão, tá? Para ficar muito claro aqui. Informação agora sobre Hércules. Primeiro fiz contato com pessoas do clube para saber, né? Se ele estava contundido. Todos negaram, falaram, não tem contusão do Hércules nenhuma. E depois, muito quando ele tirou o Hércules, tá? Então não tem contusão de Hércules, nada, tá? O Hércules está bem, vai estar à disposição para o jogo contra o Secaldo, se for. E por último, galera, Keno. Levantou muita suspeita, né? 3 jogos seguidos, o Keno não jogando por controle de carga.
E a informação oficial do clube é que é controle de carga mesmo, tá? O Keno não jogou por controle de carga mais uma vez. Aí você fala, pô, mas isso não é estranho pra caramba? Então, galera, eu acho estranhíssimo, né? Eu acho não, eu achava estranhíssimo. Até consultar um familiar meu que é preparador físico. E eu perguntei para ele, cara, isso daí é possível? É possível um jogador fazer controle de carga 3 jogos? Você acha isso possível? Isso aí tem algum sentido? Você que é um profissional, você poderia me falar sobre isso melhor? E assim, ele me deu uma verdadeira aula de fisiologia, de preparação física, que ele me falou foi o seguinte, galera, ele disse assim, Quintela, olha só, é possível e é comum. É possível e é comum. Eu falei, mas por que é comum? Por que é possível e é comum? Aí ele explicou que é o seguinte, a fisiologia, hoje ela é muito forte no futebol. Ela tem uma influência muito grande no futebol, tá? E essa influência da fisiologia, ela está diretamente ligada com o fato de o jogador... na verdade, qual é a grande questão? É a questão que eles chamam de controle de contusão. Controle... não é esse o nome, controle de carga para prevenção de contusão. É isso, agora eu lembrei. É isso que ele falou. E o que é esse controle de carga para como é que se fala? Para evitar contusão, tá? Prevenção de contusão. Vocês já viram que o jogador usa aqui atrás um GPS, um quadradinho? Aquilo é um GPS que ele usa aqui atrás, um quadradinho. Então, ele usa aquele quadradinho atrás, aquele quadradinho ele não monitora só a distância do jogador em campo. Ele monitora batimento cardíaco do jogador, ele monitora a carga de esforço físico do jogador. Além disso, toda semana os jogadores passam por exames cardiológicos, exames de desgaste físico, desgaste muscular e etc. A fisiologia do Fluminense identificou no Keno uma quantidade de fadiga, segundo a informação que obtive, muito grande, que poderia resultar em uma contusão grave, uma contusão muscular. Devido a isso, foi sugerido ao Renato que o jogador fosse poupado das 2 partidas posteriores a essa detecção, né, no exame lá, de que poderia haver contusão para o atleta. O Keno, durante a semana, foi poupado da maioria dos treinamentos e na quinta-feira ele voltou a fazer esse monitoramento de carga. E, embora tenha melhorado, foi constatado que era melhor dar mais um tempo para ele de descanso. E por isso ele foi realmente poupado. Keno não está de saída do Fluminense, segundo informações que eu obtive. É realmente uma questão de controle de carga. E conversando com essa pessoa que eu falei para vocês, ele falou que isso aí é normal, não tem nada de anormal ele ficar 3 jogos fora por conta de controle de carga. Ele falou assim, Quintela, olha só, ele já é um jogador de 34 para 35 anos, já é um jogador que o desgaste dele é muito maior, o metabolismo dele é mais lento. Então, assim, jogadores com essa idade, com essa quantidade de jogos que tem no futebol brasileiro, jogando praticamente 2 jogos por semana, um jogo de futebol ele é muito desgastante, futebol profissional, no caso, é normal realmente a fisiologia ter feito o que fez. Ele até brincou, ele falou assim, esse é o lado negativo de você ter um asilo. Foi o que ele falou isso brincando, ele é tricolor, né? Enfim. Ele falou brincando, mas esse é o lado negativo de você ter um asilo. Jogadores com mais de 33, 34 anos. A chance disso acontecer mais vezes, de jogadores terem que ser poupados, é imensa. Isso vai acontecer mais vezes. E o Fluminense está fazendo esse controle de carga porque o Fluminense está tendo muitas contusões. Então, o que se está tentando evitar e está tentando prevenir é que haja mais contusões no Fluminense. Segundo ele me falou. Ele disse isso, falou, cara, com certeza o que se está tentando é diagnosticar o porquê de tantas contusões na temporada e tentar, né, evitar aí novas contusões, porque realmente o Fluminense está com um nível de contusão muito grande. Então foi o que ele falou. Por isso o Keno foi poupado. Então, assim, a gente tem que acreditar, né, gente? Eu acho estranho também um jogador, 3 jogos sendo poupado por questão de carga, mas a informação oficial do clube é que foi isso mesmo. E nessa consulta que eu fiz, nesse estudo mais profundo que eu fiz aqui, é realmente normal isso acontecer, né? O jogador ele tem um batimento cardíaco monitorado, tem o desgaste físico monitorado pelo aquele aparelho, tem o que ele percorreu no campo, o GPS
naquele aparelho, tem o batimento barra esforço físico, tem tudo naquele aparelho. Então, ele treinando, ele jogando, os caras têm um mapa, que ele é um mapa da situação do atleta. Então, baseado naquilo ali, nesse estudo da fisiologia, o Keno tem sido poupado, segundo informações do clube e segundo essa análise que eu trago aqui para vocês. Tá bom, galera? Então, esse foi o Resenha Express de hoje. Hoje tem bate-papo tricolor às 21 horas. Fica aqui o convite para vocês assistirem o Bate-Papo Tricolor, que é a nossa mesa redonda de toda segunda-feira com o Dr. Silvio Provenzano, Sérgio Machado, Marcos Aladim, enfim, todos os meus amigos, Evandro Prado, enfim, o Marins, todo mundo aqui com vocês. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera!